Nós hoje vamos dar continuidade ao estudo que eu comecei a semana passada. Eu não sei quantos de vocês estavam no estudo da semana passada e quantos lembram daquilo que foi falado, mas antes de começar, eu gostaria de fazer um pequeno resumo, só para a gente relembrar aquilo que estava sendo dito a semana passada, e então aí a gente vai dar seguimento ao assunto. Eu espero conseguir encerrar esse tema ainda hoje, mas vamos ver até onde a gente consegue chegar. Então, o que a gente estava falando na semana passada, eu tinha começado por falar de 1844, ou melhor dizendo, nós começamos por falar de um período de tempo entre 1833 a 1844. Então, a gente foi vendo como, durante esse período de tempo, as coisas foram desabrochando politicamente. Começamos por ver quem eram os candidatos que estavam concorrendo à presidência, e, junto com isso, a gente sabe também que os mileritas estavam fazendo ativo naquela época, principalmente depois do grupo milerita ter sido formado. Então, durante esse período de tempo, acontecem as eleições, e a gente viu que durante essas eleições, que está no quadro, algumas concessões começaram a ser feitas. Então, o que a gente vê? A gente vê a mentalidade de um povo quando eles escolhem um certo tipo de presidente, mesmo sabendo que esse presidente ele é proprietário de escravos e que queria anexar o Texas, que poderia eventualmente vir a trazer uma guerra civil para dentro do país. Então, com o tempo, essa questão da escravidão ela tinha se tornado tão grave que o Congresso decide implementar o que nós mencionamos a semana passada, que era a regra ou a lei da mordaça. Para aqueles que estavam no estudo da semana passada, vocês lembram o que era essa regra ou essa lei da mordaça? Lembra o que era? Se vocês quiserem escrever no chat, mesmo para aqueles que não estavam no estudo, se vocês souberem, por acaso, o que é essa lei ou essa regra da mordaça, sintam-se à vontade para falar sobre isso. A Rai vai comentar aqui. Chega só mais perto aqui para ficar audível. Ela foi uma lei, né, estabelecida com o objetivo de suprimir o de poder falar e lutar pelos direitos delas, assim, basicamente. Exato. Obrigada, Rai. Então, essa regra da mordaça, ela é uma regra que ela limita ou ela proíbe algum tipo de consideração, algum tipo de discussão de algum tópico preciso, de um tópico determinado, e que frequentemente, mas nem sempre, são os membros do legislativo que decidem em relação a essas leis ou essas regras, tá? Então, basicamente, assim, só resumindo, essa lei ou essa regra da mordaça, ela é uma regra que limita ou proíbe algum tipo de discussão que seja levantada dentro do Congresso. Quando nós estávamos falando daquela época de 1833 a 1844, quem lembra essa regra? O que estava acontecendo naquela época para eles quererem colocar essa regra em vigor? Quem lembra? Faz parte do nosso resumo para aqueles que estiveram na aula semana passada. Quem lembra para que essa lei ou essa regra foi implementada? Qual era o tópico? O que a gente estava falando semana passada?
Isso. A Gayle mencionou aqui sobre a escravidão. Então, naquela época, essa lei foi criada porque surgiu uma associação, que era a Associação Anti-Esclavagista. Semana passada eu disse anti-escravista, mas não é. Eu fui ver e é anti-esclavagista. Então, essa associação, ela foi criada e ela foi criada para combater a escravidão, para que a escravidão ela pudesse ser abolida de forma imediata. Só que quando a associação anti-esclavagista ela chega ao Congresso com as suas petições em grande massa, quantidades que nunca antes haviam sido vistas, eles decidem essa lei da mordaça precisamente para proibir essa discussão, para que a escravidão ela não fosse abolida de imediato. Então, esse era o tema particular naquela época que mais estava sendo abordado, e por causa disso, essa lei da mordaça ela é implementada. Então, o que essa associação que o Congresso queria barrar? O que essa associação fazia era escrever e eles distribuíam isso em grandes massas pela população. E esses de panfletos faziam com que a sociedade em volta, as pessoas em volta, começassem a questionar realmente o que estava acontecendo na sociedade naquela época. Mas como o Congresso estava bem com a escravidão, eles estavam bem com a expansão que isso poderia trazer, né? Acrescentar esses estados, por exemplo, como o Texas, que poderia tornar a América numa grande potência mundial, eles estavam bem com isso. Então, quando essa associação ela é criada, essas pessoas, ok, então existe um problema na nossa sociedade. Solucionar. O que a gente também viu? Que eles elegem um presidente que é pró-expansão, é expansionista, e também é pró-escravidão. Esse presidente, como a gente mencionou, era um presidente cheio de concessões. E foi por causa disso que esse presidente ele ganhou quando concorreu tanto dentro do seu próprio partido, dos democratas, como depois, quando ele foi concorrer contra o Henry Clay, que era do partido oposto. Mas, no entanto, o que essas petições fazem? Elas, em vez de suprimirem, de certa forma, de serem suprimidas de certa forma por causa dessa regra, ou essa lei da mordaça, elas cada vez serviam mais escandalizar os americanos que estavam nos estados do norte da polarização no país em relação a essa escravidão. Então, o que a Casa de Representantes dela dizia, que é bastante interessante, quando eu estava lendo mais sobre isso, eles diziam o seguinte, que essas associações estavam indo contra o direito do restante da população. Então, por que da América ser um país que só pensava em ser uma potência mundial e que se aproveitava da escravidão para se tornar essa potência mundial, eles também implementam essa lei da mordaça porque diziam que essas associações, como a associação do William Garrison, que foi criada para abolir a escravidão, tiravam o direito do restante da população. Qual era esse direito da população? O que você que era esse direito do restante da população, que eles tinham medo que eles iam perder? Eu acho que a gente também mencionou isso na semana passada. A Gayle está falando terreno, não era terreno. O Congresso tinha medo que essas associações fossem contra o direito do restante da sociedade. Espera aí, eu estou vendo aqui que está cortando. Não sei se está cortando para todos. Ei, Gabi, desculpa interromper.
Tá cortando para todos, sim. Eu acho que é o fone, mas eu não tenho certeza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar e você me diz se você ouve melhor sem o fone, tá? Tá bom. Se eu falar assim, vocês me ouvem melhor? Eu consigo ouvir bem. Ok. Então, eu vou deixar sem o fone mesmo. Deixa eu só aumentar o volume. Para ver se agora melhora o som. Então, voltando atrás, a minha pergunta é: o Congresso coloca essa lei da mordaça. E eles colocam essa lei da mordaça e dizem que eles estavam fazendo isso porque essas associações que eram contra a escravidão estavam acabando com o direito do restante da população. Que tem? Ou quais são esses direitos que eles acham que estavam terminando para eles? O que vocês acham? Não era só o direito de ter escravos. O que eles tinham medo naquela época era que, uma vez que isso fosse abolido, os escravos fossem tomar conta de tudo ou que fosse se retaliar contra as pessoas brancas da América. Então, qual era o direito do restante da população? Era só decidir escravos ou se eles iam ser libertos ou não. Então, o que eles achavam é que ia acabar para eles o direito de escolher se eles poderiam continuar a ter escravos ou não. Por quê? O medo que eles tinham era que se eles abolissem a escravidão na época, que os escravos fossem se retaliar e fossem tomar agora conta dos empregos, conta de tudo, né, que provém no país. Precisamente os mesmos medos que as pessoas têm quando vêm os estrangeiros ou imigrantes para dentro de um país. É esse mesmo medo. A gente sempre acha que o imigrante que vem para dentro do país, que vem para tirar os cargos de trabalho, os postos, e de certa forma, eles achavam que eles tinham o direito de escolher se eles queriam ter escravos ou não. E era precisamente isso que o Congresso queria barrar naquela época. Mas por que eu mencionei isso? Importante. Isso é algo que também está relacionado hoje em dia e que começou naquela época aos direitos do aborto. Por quê? O que grande parte dos presidentes faz quando está na presidência é barrar o financiamento de organizações como essa, que são a favor dos direitos das mulheres ou a favor do aborto, da natalidade, né? Então, o que eles chamam a isso? Hoje em dia, é chamado como uma regra da mordaça global. Por quê? Porque hoje em dia, a regra da mordaça, ela não se limita só a falar sobre a escravidão, mas ela também é um controle da presidência, né, do presidente que está atuando, para dizer se eu quero colocar essa regra ou lei da mordaça global. E isso significa que ela vai barrar, se as pessoas quiserem falar sobre racismo, se as pessoas quiserem falar sobre sexismo, se as pessoas quiserem falar sobre homofobia, se as pessoas quiserem falar do direito que a mulher tem ao aborto. Então, por isso que passa a ser tão importante. E eu mencionei também a semana passada que ela é importante porque, dependendo do presidente que é colocado, né, ou que ganha as eleições, essa regra pode ir variando. Por exemplo, às vezes entra um republicano, essa lei é implementada. Sai o republicano, entra o democrata, às vezes eles tiram essa lei ou não. No caso do James Polk, a gente vê que ele é um democrata, ganhou as eleições, mas foi na época dele que essa lei da mordaça existiu. Por quê? Não basta apenas ser democrata. A gente precisa ver quais são as ideologias do presidente por trás disso. Então, isso foi um pouco do que a gente começou por falar a semana passada. Então, o que eu também tinha mencionado era que, antes dessas regras da mordaça, as regras da Câmara exigiam que, nos primeiros 30 dias de cada sessão no Congresso, que esses minutos eles fossem dedicados à leitura das petições dos eleitores.
E então, quando eles colocam essa regra da mordaça, isso deixa de existir. Já não existe aquele período de tempo em que as petições chegam ao Congresso e agora eles têm que ler essas petições e discutir o que eles vão fazer em relação. Então, o que acontece com isso é que quem está na presidência, ou o Congresso em si, não quem está na presidência, mas o Congresso em si, determina que perante aquela lei, aquele tópico não vai ser falado e também não pode vazar para fora do Congresso. Então, mesmo dentro disso, havia um grande secretismo também. Então, o que eles faziam era barrar esses artigos que estavam sendo escritos por essas associações que queriam a abolição imediata da escravidão, né? Então, na aula passada, eu mencionei o nome de um dos abolicionistas que criou essa associação anti-escravista, que eu coloquei aqui no quadro, que foi o William Garrison. O William Garrison foi um abolicionista que, dentro dessa época, de 1833 a 1844, e um pouquinho mais além também, foi ele que criou uma das primeiras associações para colocar o fim da escravidão, mas de imediato. Já tinham existido outras associações, outras tentativas e afins. Só que nenhuma delas com um nível tão radical, com uma propagação tão grande, como foi a do William Garrison, tá? Então, entre 1835 a 1838, surgiu, eu vou colocar aqui no quadro, de 1835 a 1838, surge uma grande violência contra esses anti-abolicionistas, tá? E isso se tornou algo como um princípio de pessoas ou para os estadunidenses. Então, praticamente, o que eles faziam era ir contra todas as leis, principalmente de associações como essa, que era tão radical. Ou seja, o que essas associações como William Garrison diziam? Que eles deveriam dar aos negros os mesmos direitos que os brancos tinham. O William Garrison exigia isso nessa época. E quando eles estavam fazendo esse tipo de exigência, isso era algo que não era convencional na época. Por isso que a gente, nessa década dos anos 30, 40, isso não era algo que era normal naquela época. Então, quando eu se levanto tão radical, isso, as pessoas agora começam a se sentir, principalmente no Sul, começam a de associações. Então, o que algumas pessoas fazem é se oporem a permitir que os esse tipo de associação abolicionista. Por quê? No Norte já existiam alguns escravos que já haviam sido libertados. Então, esses escravos, se eram livres, eles tinham todo o direito de participar dessas associações, principalmente porque essas associações eram as associações que estavam essas pessoas, certo? Só que parte dos abolicionistas, eles lutaram direitos dos escravos, mas apenas até um certo ponto, porque na hora de deixar esses escravos entrar para dentro dessas associações, porque mesmo esses abolicionistas também tinham medo do que os escravos poderiam fazer. Uma das coisas que eles achavam, que eles não tinham inteligência suficiente e que não eram capacitados para tomar decisões ante uma associação a esse nível, mesmo que essa associação estivesse lutando a favor dos direitos dessas pessoas, tinham medo que eles se reassem, e o que alguns dentro dessa associação, que não eram os mais radicais, era pegar esses escravos e mandá-los de volta para a África. Então, o que o William Garrison diz é o seguinte: não, a gente não pode mandá-los de volta para a África. Esses escravos, eles nasceram dentro dos Estados Unidos, então eles têm o direito de escolher se eles querem sair dos Estados Unidos ou não. Eles são iguais perante a lei estadunidense. Então, por causa disso, a gente deve, ou eles têm o direito à igualdade, por assim dizer.
Então, durante essa história, era que, ou durante algum tempo, que a gente dizia, quando a gente começou a ver em relação à escravidão no movimento, a gente dizia que o Sul sempre era pior do que o Norte, porque o Norte queria libertar os escravos, esperavam os escravos chegar até lá, fugir para lá e ajudavam. Só que esse não é o ponto. O ponto não é ver que o Norte estava ou não a favor da escravidão. Até porque eu vou ler aqui uma parte de um dos abolicionistas radicais, um abolicionista que Garrison naquela época para lutar contra a escravidão. E eu disse o seguinte: a amargura dos donos de escravos do Sul era temperada por muitas de bondade para os criados nascidos em suas casas ou em suas propriedades. Ou seja, eu estava dizendo que os donos de escravos eles tinham acolhido, eles eram donos ou proprietários desses escravos, mas como esses escravos tinham nascido dentro das suas casas, a maioria, eles ainda tinham um coração mais piedoso com esses escravos. Continuando. Mas o proprietário de escravos do norte negociava homens e mulheres que ele nunca viu e cujas separações, lágrimas e misérias ele decidiu nunca ouvir. Ou seja, mesmo de uma forma indireta, o norte compactuava com a escravidão, tanto que devido a isso, ou dentro do movimento abolicionista, ou seja, eles criaram essa associação, mas por causa dessas houve essa separação, da mesma forma que a gente mencionou essa separação dentro do Partido Democrata. Eles poderiam ser até do mesmo partido, mas eles tinham ideologias diferentes e por isso eles acabam se separando e criando essa divisão. E a mesma coisa aconteceu quando a gente olha para essa associação anti-esclavagista. Havia uns abolicionistas que eram os mais radicais, como William Garrison, mas também havia outros de concessões, porque tinham medo do que os escravos poderiam causar. Ou seja, essa associação anti-escravista, ela se deparou muitas vezes com ataques contra eles, mesmo desses próprios habitantes que eram do norte. Essas pessoas que eram as concessões, que faziam, ou que iniciaram esse grupo inicialmente, também lutavam, quando saíram dessa associação, resolveram eles mesmos também ir contra essa associação. E eles questionavam, quão radicais será que a gente deve ser? Quanto é que a gente deve dar para isso, ou se entregar a esse tipo de trabalho, para que esses escravos realmente possam ser libertados? Será que a gente está indo pelo caminho certo? Será que não estamos sendo tão radicais? Era isso que esses abolicionistas que saíram dessas associações, eles questionavam. Então, ou seja, existia um grande confronto, porque alguns queriam essa libertação imediata dos escravos e outros não queriam. Então, vamos voltar para Garrison. Eu acho que, assim, para aqueles que estiveram na aula a semana passada, talvez é mais fácil recordar isso. Para aqueles que não estavam, eu aconselho que vocês vejam a primeira aula, para que isso que nós estamos falando agora possa fazer mais sentido, porque é uma continuação, tá? Então, pode ser que muitos se percam ao meio da aula, porque não estiveram na aula passada. Mas vamos voltar para William Garrison. Então, Garrison, ele funda essa associação, mas se vocês lembrarem, na época, nessa associação eram apenas permitidos homens. Só os homens poderiam fazer a associação. Mas William Garrison, ele era a favor dos direitos das mulheres. Ele não só abolir a escravidão de imediato, como ele também era a favor dos direitos das mulheres. E o que isso faz? Quando ele começa a se pronunciar, além da escravidão, começa a se pronunciar e dizer: não, eu discordo que as mulheres, elas não possam se juntar à nossa associação, elas não possam ter uma voz, elas não possam ser mais ativas entre nós. Os mesmos abolicionistas que começaram a sair pela questão da escravidão,
eram os mesmos abolicionistas que agora estavam também retaliando e dizendo: você não pode colocar as mulheres para dentro dessas associações. Já está ruim o suficiente que você quer acabar com a escravidão de imediato e você ainda quer trazer essas mulheres para dentro dessas associações? E o que William Garrison diz? Eu mencionei na aula passada também que as mulheres naquela época, elas não tinham direito ao voto. Então, são mulheres que se estão dispondo a entrar nessas associações e a correr o risco a favor dos escravos. Ou seja, elas não têm direito a voto, não têm uma voz ativa politicamente, mas ainda assim são mulheres que viram oportunidade com esse tipo de associações e eram as que mais lutavam para que os escravos pudessem ser libertados. Eram as que mais estavam a favor. Enquanto todos os brancos do norte saíam das associações porque não queriam isso, as mulheres queriam entrar para lugares e esses mesmos cargos que eles abandonavam porque eles diziam que não, os negros não podem ter os mesmos direitos, eles não podem se espalhar pelo país. E as mulheres diziam não. Isso vai completamente contra a nossa Constituição, onde diz que todo homem é igual, ou eu vou tirar a palavra homem, mas vou dizer que todos, ou a humanidade, ela é igual perante a lei, tá? Então, além de Garrison, eu ser uma pessoa que protestava pacificamente, ele era anti-escravidão, defensor de direitos igualitários e também a favor dos direitos das mulheres. Se a gente pensa bem sobre isso, Garrison seja o quê naquela época? Um radical, exato. Porque numa época, nos anos 30, em que as mulheres nem sequer tinham palavras, voto, nem sequer poderiam ser vistas dentro de uma sociedade, se levanta uma pessoa assim e diz que não, nós temos que forçar as mulheres, nós temos que dar poder às mulheres. Uma pessoa como essas, naquela época, já era considerada uma pessoa radical, tá? Agora, outra pessoa que eu disse a semana passada, que eu queria mencionar e que eu quero falar um pouco mais hoje, é sobre um pioneiro adventista que se juntou a essa e que teve um papel fundamental dentro dessa associação. E que quando eu comecei a ver mais sobre isso e a pesquisar mais sobre isso, eu comecei a questionar muitas coisas em relação ao movimento milerita, porque eles tinham um pioneiro entre eles, com bastante informação, e que fazia parte dessa associação. E ainda assim, é um movimento, um grupo, que não conseguia enxergar totalmente esse problema externo que estava acontecendo politicamente e que não conseguiam enxergar isso na totalidade. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre Joseph Bates. Quem lembra quem é o Joseph Bates? Eu já mencionei que é um pioneiro adventista, mas, além de ser um pioneiro adventista, Bates. Alguém lembra? Eu sei que tem muito tempo que a gente não fala sobre pioneiros e afins, mas se alguém lembrar. Ele teve um papel muito fundamental dentro do adventismo. Se alguém lembrar e quiser escrever no chat, senão a gente vai avançar. Então, o Joseph Bates, ele foi um pioneiro. Ele era militar? Ele era um militar? Ele era um militar? Ah, era um militar, sim, também foi um militar, mas qual foi a importância que ele teve dentro do movimento milerita? Você lembra? Agora, É o quê? agora não vem. Agora não vem. Tá me chamando? Não. Gabi, Que reviveu a doutrina do sábado, isso mesmo. Então, Joseph Bates entrou para o movimento milerita e foi através dele que foi estabelecido a guarda do sábado. Foi o primeiro presidente da Associação Adventista também. Então, Joseph
Bates, ele não era qualquer pessoa dentro do movimento milerita. Ele era uma pessoa com bastantes conhecimentos, uma pessoa que, antes de entrar para o movimento milerita e durante, quando ele se juntou a esse movimento milerita, ele também já porque eu fazia parte dessas associações. Então, o Bates ele já era apoiador das reformas de Garrison. Antes mesmo de eu ser associado a algum tipo de igreja, algum tipo de religião na época, o Bates, quando começou a ouvir isso, começou a ser mais propagado através dessas associações, principalmente a do William Garrison. O Bates se junta a esse tipo de associação. Só que eu acho que tanto o Garrison como o Bates, eles não estavam no mesmo estado, eles estavam em estados separados, só que a mensagem dessa associação chegou até Bates. Então, o que ele decide fazer? Um ano antes de ser implementada essa regra da mordaça, o Bates já diz assim, eu vou ajudar a organizar uma outra associação, e é essa outra associação que foi formada, eles chamaram de FAS. Então, antes de ser adventista, Joseph Bates vai criar a associação que é o FAS. Tá? Então, essa é uma outra associação que promove apela também para a libertação imediata dos escravos e que também apelava para que os escravos pudessem ter direitos igualitários. Ou seja, essa já era a mentalidade de Joseph Bates, que a escravidão era um pecado tão grande que os escravos mereciam ser libertados, que eles deveriam ser libertados. Então, eu criei essa pequena associação, a FAS, que sai dessa associação, que tem as mesmas ideologias dessa associação maior. Então, era uma associação que defendia que os escravos tinham o mesmo direito perante a lei. Só que muitos no norte, eles eram a favor dessa segregação, mesmo perante os escravos que já tinham sido libertos, tá? Ou seja, o que acontecia? Alguns brancos no norte, eles até eram a favor que os escravos fossem libertos, mas eles não queriam esse imediatismo que essas associações tinham. E como essas associações elas foram se propagando em diferentes estados, as pessoas que não faziam parte dessas associações sentiam também a necessidade de lutar não só contra a do William Garrison, mas também contra todas essas pequenas associações que foram surgindo e que saíram dessa mesma ideologia dessa associação maior. Então, vejam como é contraditório. As pessoas do norte, elas querem que os escravos sejam libertos, mas têm que ser libertos conforme elas querem. Ou seja, eles é que impõem os limites e continuam ditando como ter essa libertação, fazendo com que eles não tenham direitos iguais perante a lei. Se eles são livres, são livres. E eles deveriam ter o direito de escolher para onde vão, como vão seguir o restante da sua vida pós-escravidão. Mas ainda assim, os homens brancos, as pessoas brancas do norte, diziam que eles deveriam ter o direito à libertação, mas limitavam essa liberdade dos escravos. Então, com isso, o que isso nos leva a pensar? É o mesmo confronto que a gente tem quando a gente olha para o radical, mas versus o feminismo radical, a gente tem o feminismo cultural e o feminismo liberal. E era a mesma coisa que acontecia aqui. Esses abolicionistas que iam saindo dessas associações eram aqueles que eram os mais liberais, os mais culturais. Não queriam fazer parte dessas associações tão radicais e que trouxessem as soluções imediatas para a sociedade, porque eles não achavam que era isso que a sociedade naquela época precisava.
porque eles queriam e eram a favor do expansionismo, daquela potência mundial que os Estados Unidos poderia se tornar. Então, enquanto alguns abolicionistas iam abandonando o William Garrison, o Bates ele continua apoiando e defendendo essas ideias. E principalmente porque Bates também era a favor do direito das mulheres. Ou seja, não só ela era a favor de que os escravos fossem libertos de imediato, mas Bates também já era um defensor dos direitos das mulheres. Por quê? Ele era casado, ele casou com uma mulher, que era a Prudence Bates, e essa mulher com quem Bates se casou, ela era uma ativista radical. Ou seja, como ela era uma ativista radical, Bates passou a apoiá-la. Bates, como marido, passou a apoiar essa ativista radical com quem ele se casou e ajudou ela a criar. Ela, sendo uma ativista radical, ela dizia, não, já que eu não posso fazer parte dessas associações, porque a maioria dos homens dentro dessas associações não quer que a gente tenha voz ativa, não quer que a gente participe, eu quero criar a minha própria associação agora, como uma mulher ativista radical. Então, Bates diz para ela, tudo bem, você pode criar a sua associação como uma ativista radical e a sua associação, então, vai ser a nossa associação. Então, ela cria a Associação das Mulheres que foi a FLAS. É quase o mesmo nome. Mas não confundam. Uma era a FAS, que foi criada pelo Joseph Bates, e a FLAS foi criada pela esposa do Joseph Bates. Então, ela cria essa associação apoiada pelo marido dela, o Joseph Bates. Então, enquanto Bates apoiava essa abolição, essa associação de abolição do Garrison, ele também tinha grande participação na sociedade ante essas associações anti-esclavagistas. Então, eu também, por ter muito contato com a sociedade, trabalhava não só com abolicionistas normais, mas também abolicionistas cristãos na sociedade. Então, não só eu apoio as mulheres, apoio a libertação dos escravos, como ainda atrai cristãos radicais a se juntarem a esse tipo de associações. Então, Bates se tornou muito polêmico naquela época, por quê? Eles estavam vivendo nessa época de escravidão, e com isso, o que acontecia? Não podia, os escravos, a gente já sabe, óbvio, não tinham direito a nada, não podiam participar em nada, as mulheres não podiam participar em nada, mas existia também um outro problema, que era um problema impedido pela Constituição, ou por eles naquela época perante a lei, que eram os casamentos. E o que Bates diz? Não. Dentro dessa época mesmo, que a gente ainda tem esse tipo de pensamento. Vocês já dizem que os escravos não. Agora, quando a gente vai libertá-los, se a gente os libertar, não pode haver casamentos interraciais. Por que não pode haver esses casamentos interraciais? Então, vejam o quão radical Bates também se torna naquela época, porque vai contra todas as coisas que naquela época eram um empecilho, algo que era impedido pela sociedade. Então, o que eles diziam perante a Constituição? Eles diziam o seguinte, o que a sociedade dizia? A lei do casamento interracial, ela é errada aos olhos de Deus. Isso se torna um insulto, uma vez que nega que todos os homens nascem iguais. Ou seja, eles interpretavam que a Constituição não dizia que todos os homens tinham direitos iguais perante a lei. O originalismo que nós falamos a semana passada. Eles interpretavam a Constituição e diziam, não é isso que está dizendo na Constituição, não são todos os homens que têm esse direito. Eles limitavam, perante a Constituição,
quem eram os homens, quem eram as pessoas, né, ou a população que tinha esse mesmo direito igual dentro de uma sociedade. Então, eles diziam, não, a gente não pode permitir esse casamento interracial, porque isso é um insulto à Constituição e isso ainda está errado aos olhos de Deus. Então, o que eles falavam? Eles pegavam em fundamentos bíblicos, que eles achavam que era bíblico, para dizer que Deus era contra esse tipo de casamento, que isso era um pecado, que isso estava errado perante Deus. Pode falar, Guilherme. Ellen White fez parte desse grupo quem estava contra esse casamento racional. Então, A gente vai chegar aí. Então, eu não sei se vocês ouviram, mas a Gayle está dizendo que a Ellen White era parte das pessoas que era parte daquela sociedade na época, que também era contra esse tipo de casamentos e que também achava que isso era errado perante os olhos de Deus. Então, tudo isso ia acontecendo em datas bastante significativas da história milerita. E um outro ponto importante de a gente ver é que esses homens brancos no norte, eles se opunham às mulheres que se envolvessem diretamente nessas associações, porque eles não queriam também que as mulheres pudessem chegar mais perto de ter algum tipo de envolvimento na política, porque eles eram os únicos que poderiam decidir até então. Então, se eles abrem as mulheres fazerem parte desse tipo de associações, daqui a pouco eles vão ter que dar mais e mais e mais direitos para as mulheres. E eles queriam barrar de tudo que as mulheres pudessem entrar dentro desse mundo político, dentro de um congresso, para que elas não tivessem essa voz ativa, sabendo que as mulheres naquela época eram as mais radicais, eram as que mais lutavam a favor da sociedade. Então, eu continuo dizendo que se a gente apenas olha para a história de uma forma superficial, se a gente não estuda mais esses detalhes, a gente muitas vezes vai se perder ao longo da história e vai acabar dizendo que o norte da América, eles eram ótimos, que eles não tinham a ver com a escravidão, que era o sul que usava as suas bíblias apenas para continuar mantendo os escravos. Mas não é assim. No norte haviam muitos estados de concessões. Existiam muitos abolicionistas que diziam que iam para essas associações, mas saíam e depois se retaliavam contra as associações de onde eles tinham saído. Ou seja, eles faziam parte dessas associações, mas quando eles saíam dessas associações, contra essas associações. O que eles haviam crido em algum momento da história, aquilo que eles acreditavam, a partir do momento em que eles saíam, eles deixavam de acreditar nessas coisas. Eles não queriam que as coisas acontecessem dessa forma. Então, a gente precisa olhar para os detalhes da história. Depois, mais tarde, o Joseph Bates, ele continua nessa luta, nessa associação, continua apoiando a mulher. As associações cada vez vão se espalhando mais, vão sendo organizadas por outras pessoas também. E ele se torna o presidente dessa associação. O presidente dessa associação é precisamente no ano em que ele entra para o movimento milerita. Então, ele entra para o movimento milerita para fazer parte dessa associação. Pior ainda, ele se torna presidente dessa associação, que faz com que ele seja ativo ainda dentro da sociedade. E mais tarde, em 1836, o Bates ele vai se juntar a Joshua Himes. Quem lembra quem é o Joshua Himes? Eu achei super interessante quando eu estava lendo sobre isso. Eu não sei vocês, mas eu achei bastante interessante porque em nenhum momento eu imaginei que alguns pioneiros ou alguém que estivesse tão proximamente envolvido com o movimento milerita pudesse fazer parte desse tipo de associações ou já tivesse esse tipo de ideias naquela época. E não foram poucos pioneiros que tinham essas ideias na época, foram vários pioneiros. Hoje eu só vou mencionar o Bates e o Joshua Himes, mas existiram muitos outros pioneiros que
foram vindo ao longo da história e que se tornaram tão radicais, mesmo fazendo parte do movimento millerita, quanto o Bates e o Joshua Himes se tornaram. Então, quem lembra quem era o Joshua Himes? Além de ser um pioneiro também adventista. Eu não espero que vocês saibam, porque eu também já não lembrava. Eu só sabia que era um pioneiro adventista, mas eu já não lembrava também que papel eu tinha tido no adventismo, nem nada disso. Então, Joshua Himes, ele era um líder cristão bastante prominente naquela época. Ele foi editor e foi promotor de grande parte dos reformistas sociais. Também se envolveu com seguidores de Guilherme Miller e, mais tarde, se tornou um líder proeminente da Igreja Adventista. Ou seja, Joshua Himes, tal como Joseph Bates, também teve vários cargos altos dentro da Igreja Adventista. E eu vou continuar e vou ler essa parte aqui. Depois de trabalhar de perto com Garrison durante 3 anos, Joshua Himes estava convencido de que valia a pena correr o risco de seguir Garrison. Então, não só o Bates se juntou a William Garrison, mas o Joshua Himes era um amigo íntimo também de William Garrison, que trabalhou durante 3 anos com Garrison, defendendo o que a associação de Garrison defendia. Então, ele diz que valia a pena correr esse risco de seguir Garrison, porque ele era destemidamente fiel e expôs o pecado da escravatura e exortou os americanos a um arrependimento imediato. Ao fazê-lo, eles responderam aos cristãos, tanto do norte como do sul, que usavam a Bíblia para defender a escravatura, ou a escravidão. Então, apoiava Garrison, porque o Garrison, segundo o Joshua Himes, dizia que a escravidão era um pecado e exortava os americanos a largar esse pecado de forma imediata. Então, o Garrison, mesmo não fazendo parte de uma igreja adventista ou do movimento millerita naquela época, ele conseguia olhar para a escravidão e dizer assim, isso é um pecado. Isso é um pecado que os Estados Unidos estão cometendo. E precisamente por isso, como cristãos ou bons cristãos, Joseph Bates e Joshua Himes se juntam a William Garrison, porque ele proclamava a escravidão como um pecado e apelava aos americanos para que eles pudessem abandonar esse pecado. Eu quero ler aqui uma parte daquilo que a sociedade na época acreditava ser um grande pecado e por que eles viam que a escravidão deveria ser defendida naquela época. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar para vocês seguirem a leitura. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Espero que sim. Então, eu vou ler o seguinte. Isso era o que a sociedade naquela que a escravidão ela era viável naquela época. De particular destaque foi a sua rejeição do chamado mito de Cão, que derivava de uma leitura racista de Gênesis 9, 25 a 27. Segundo Sylvester Johnson, praticamente todos os americanos acreditavam que esse texto explicava as origens raciais com a ideia de que as pessoas brancas, amarelas e negras da Terra eram os 3 grupos raciais básicos de seres humanos que correspondiam aos 3 filhos de Noé. Embora se acreditasse que as raças branca e amarela descendiam de Jafé e Sem, os negros, afirmava-se, eram os descendentes de Cão. Vamos ver por quê. Eram uma raça que eles ligavam com a maldição de Deus sobre Canaã, porque acreditavam que Cão era o representante da última geração dos pagãos.
Com essa suposição, as hierarquias raciais eram sancionadas por Deus, isso era o que eles achavam. E os abolicionistas, tais como Himes e Bates, estavam entre a minúscula minoria que rejeitou esse mito. Tá? Então, essa era a ideia que a sociedade tinha naquela época, de que as pessoas negras, elas não poderiam ser iguais dentro de uma sociedade, porque eles eram fruto de Deus, a maldição que perpetuava sobre Cão e que era uma representação de uma geração pagã. Então, por serem descendentes pagãos, os negros não poderiam ter os mesmos direitos dentro da sociedade. Mas, quando eu estava estudando sobre isso e quando eu estava vendo em relação a esse tema, e eu comecei a ver esse envolvimento direto que tanto o Bates e o Himes eles tiveram externamente como internamente, foi muito difícil para mim pensar que os mileritas eles não tinham conhecimento da importância desses temas, ou como mesmo eles conseguiram falhar o teste deles naquela época, né? Conseguiram falhar na lei dominical, que era em relação à escravidão. Porque quando a gente fala de Joseph Bates, a gente fala de Joseph Bates, fala da esposa de Joseph Bates, que já gritava como ativista radical naquela época, que as mulheres deveriam ter direito ao voto, deveriam participar dessas associações, deveriam ter uma participação ativa na sociedade. Quando a gente lê mais na história, eu fui ler um pouco mais, e eu vi que Ellen White, ela repreendia bastante a mulher de Joseph Bates. E eu comecei a pensar que Ellen White repreendia tanto a Prudence Bates. Será que era porque naquela época a Prudence já falava para Ellen White, olha, eu acho que as mulheres elas deveriam ser mais ativas dentro da sociedade. Nós temos os nossos direitos, nós temos que lutar pelo nosso voto, nós temos que começar a olhar para a sociedade lá fora e ver que a escravidão ela é um pecado, não está certo. Nós precisamos ser as vozes mais ativas dentro de uma sociedade como cristãos. Então, quando eu penso que tiveram pioneiros dentro do movimento milerita, tão conhecedores das verdades e tão defensores dos direitos igualitários, como é que Ellen White e os outros que se seguiram, será que eles não tinham esse conhecimento? O que vocês acham? Assim, eu vou deixar essa pergunta no ar, mas é uma coisa que até hoje eu estou me questionando, que eu não tenho uma... Mas eu acho que seria interessante a gente começar a questionar isso, porque eles não tinham desculpas para dizer que eles não sabiam o que estava acontecendo. Porque dentro do movimento milerita já tinham pessoas que eram ativas. Joseph Bates era presidente de uma associação anti-abolicionista. Ele continuou sendo bem ativo, mesmo estando dentro do movimento milerita, mesmo guardando o sábado e todas as verdades proféticas daquela época. Então, eu me questionei bastante em relação a isso. Era tipo, será que os grupos religiosos eles não tinham a esse acesso a esse tipo de informação? Eu quero ler um outro pedaço aqui que diz o seguinte: estes homens resolveram que era sua obrigação sagrada. Esses homens se referem a Joseph Bates e a Joshua Himes. Esses homens eles resolveram que era sua obrigação sagrada proclamar o santo desagrado do céu contra toda a injustiça e declararam firmemente a sua reprovação incondicional de todo paliativo ou desculpa que possa ser exortada na atenuação deste pecado, que era a escravidão. Então, em 1839, Joseph Bates se junta ao movimento milerita e, além disso, para dentro do adventismo depois do desapontamento, mesmo sendo um membro politicamente ativo contra a escravidão. E é bem interessante porque eu apoiava todas essas coisas que eu mencionei. Quando a gente vai para 1844, é precisamente o ano em que essa regra da mordaça ela é
derrubada dentro da Casa de Representantes. Então, vejam, os mileritas, eles estão prevendo a volta de Cristo, a segunda vinda de Jesus, tem um grande desapontamento em 1844, e é precisamente no mesmo ano que essa regra, essa lei da mordaça, ela é abolida. Ou seja, eles estão esperando a vinda de Cristo, quando eles deveriam estar prestando atenção para isso que seria a lei dominical deles, nesse mesmo ano de 1844, que era a lei que ia precisamente acabar com o fator de que eles não poderiam mais discutir esses assuntos sobre a escravidão. Ou seja, eles deveriam ser as pessoas mais ativas dentro daquela sociedade, deveriam ser as pessoas mais fortes, tendo esse tipo de associações radicais para lutar contra a escravidão. Mas eles não estavam com o foco nos eventos externos, naquilo que estava acontecendo externamente. O foco que os mileritas tinham naquela época era só a segunda vinda, era o sábado. E tão pouco eles estavam interessados tanto nesses eventos externos, porque se Jesus ia preocupar com todas essas coisas. Na mente de Deus era Jesus ia voltar, os escravos eles vão ser libertos de qualquer jeito, então a gente não precisa se preocupar ou trabalhar ativamente em prol disso. Então, é importante a gente lembrar que a escravidão, ela acaba através de uma guerra civil. Ela não acabou de qualquer forma, não acabou de forma pacífica. Ela acaba através de uma guerra civil. Só que, como eu mencionei, de cada vez que entra um certo tipo de presidente, essa lei, ela volta a ser implementada. Se a gente quisesse pensar, não sei quantos sabem, mas quando Trump foi colocado na presidência, essa lei da regra da mordaça global, ela voltou a ser implementada. Eles já não usavam o nome apenas regra da mordaça, mas era regra da mordaça global. Ou seja, não há, se o Trump fala, ou se eles determinam no Congresso que ninguém vai falar contra o racismo, ninguém vai falar contra o sexismo, ninguém pode ir contra a homofobia, é lei. Eles determinaram essa lei de mordaça global e ela tem que ser cumprida, tá? Pode falar, Gayle. Você levantou a mão. Tá. Então, apesar de que, se a gente volta ao início, a gente pensa no James Polk como um grande concessor, apesar de eu ter sido um democrata, ele não deixou de ser um grande concessor. Da mesma forma que a Tess mencionou que o Biden seria um presidente de concessões. Ou seja, é o mesmo cenário que a gente vive aqui, tanto politicamente como religiosamente, no decorrer dos anos. É o mesmo cenário, é a mesma repetição de história que vai acontecendo de geração em geração, de década para década. É a mesma coisa. Então, essa lei, ela não afeta questões de escravidão. Ela é considerada também porque ela é uma lei que ela proíbe o aborto. E quando é uma lei que proíbe o aborto, proíbe o quê? Os direitos da mulher. Sempre os direitos da mulher, de alguma forma, vão ser proibidos, vão ser barrados dentro de uma sociedade. Sempre vai ser mexido de alguma forma, ou implementadas, para que as mulheres não tenham o direito delas numa sociedade e não consigam lutar ativamente dentro de uma sociedade. Por quê? Não só elas lutam a favor do aborto, mais além, e elas lutam a... Quando a gente fala de escravidão, a gente não fala só de mulher. A gente fala de todo um grupo de pessoas pretas que estão sendo escravizadas e que mulheres estão lutando a favor dessas pessoas. Então, a mulher, dentro de uma sociedade, tem um papel não só de olhar para si mesma, mas olhar para uma sociedade em geral. É esse o benefício de uma mulher fortemente ativa na sociedade. Então, eu quero ler um pouco que essa regra da mordaça, ela tem tido. E diz o seguinte: os impactos da mordaça têm sido muitos. Diminui o acesso aos cuidados e informação sobre o aborto, bem como os cuidados contraceptivos. Interferiu na relação paciente e provedor
e causou cortes nos programas de planeamento familiar. Isso na época de Trump já. Silenciou os defensores da saúde e dos direitos reprodutivos e reduziu o alcance da comunidade por parte dos trabalhadores da saúde. O direito à igualdade e não discriminação, negar às mulheres o acesso aos serviços apenas necessários para a mulher, tal como o aborto, é uma forma de discriminação contra as mulheres. Os estados devem dirigir-se às mulheres e às meninas, ou seja, os estados têm a obrigação de dar esse apoio a mulheres e a meninas. O direito ao aborto, o direito aos contraceptivos, é um direito que as mulheres deveriam dessa sociedade. Elas deveriam ter acesso aos serviços de saúde. Só que essas regras da mordaça global proíbem que essas mulheres tenham acesso dentro de uma sociedade. Então, os estados devem dirigir-se às mulheres e às meninas, às suas necessidades de saúde distintas para assegurar a igualdade e satisfazer obrigações de não discriminação. Mulheres e meninas de populações marginalizadas, incluindo as portadoras de deficiência, mulheres indígenas e outras minorias étnicas ou raciais, as mulheres rurais e as mulheres economicamente desfavorecidas são particularmente afetadas por tais restrições devido à discriminação interseccional que elas enfrentam. E, além disso, a negação da reprodução das mulheres e adolescentes autônoma, o que a regra da mordaça global faz, é limitar esse acesso a um serviço necessário, bem como a informação sobre o aborto, a defesa do aborto, e ela perpetua uma discriminação com consentimento. Então, com isso, eu só espero que a gente consiga ver o quanto essas regras da mordaça, elas perpetuam ao longo dos anos, e que é relevante a gente lutar contra essas coisas. Da mesma forma como a gente teve pessoas que se juntaram, como Joseph Bates, Joshua Himes e vários outros pioneiros que eram cristãos fiéis, que lutaram, fizeram parte dessas associações para lutar a favor dos direitos das minorias, nós atualmente temos que estar alerta para esses tipos de regras de mordaça global que são colocadas atualmente dentro da nossa sociedade, que também nos impedem de lutar a favor dessas minorias. Então, é muito importante que a gente continue lembrando que o pessoal é político. Então, a minha pergunta sempre era, será que então ela impactou os mileritas? Como é que essa falta de igualdade ela conseguiu impactar os mileritas? Será que impactou ou não? Como cristãos, será que os mileritas realmente, depois do grande desapontamento, ou depois de não terem passado o teste em 1850, será que daí em diante elas conseguiram começar a enxergar essas verdades? Será que elas conseguiram olhar para trás e ver onde elas tinham falhado no seu teste? Então, isso é de história. Até porque a gente vê que a partir de 1850, os mileritas, eles entraram nessa condição laudicense. Eles não conseguiram enxergar o teste verdadeiro da sua lei dominical e logo após isso, eles entram nessa condição de laudicense. Então, os mileritas, no que acontecia internamente, eles não olhavam para aquilo que acontecia exteriormente. Eles estavam apenas focados naquilo que era a mensagem do Samuel Snow, que era para eles na época a mensagem do clamor da meia-noite, né? E eles não olhavam para os eventos externos. Só que hoje em dia, tal como naquela época, os eventos externos, eles não estão desconectados da religião, eles não estão desconectados daquilo que nós professamos. E é isso que a gente precisa começar a entender, principalmente quando a gente olha para esses assuntos, quando a gente começa a comparar de onde nós viemos, né?
dessa base, basicamente, adventista, formado por pioneiros que tiveram um grande impacto na história do adventismo. Já naquela época, havia pessoas radicais, pessoas dispostas a lutar pelos direitos das minorias. E é precisamente esse tipo de cristão que deve ser, ainda hoje, dentro de uma sociedade. Devemos estar dispostos a lutar a favor dos direitos dessas minorias. Temos que nos dispor ativamente a lutar contra a homofobia, contra o sexismo, lutar a favor dos direitos das mulheres. É para isso que nós fomos chamados. Porque hoje em dia, a gente também é considerado esse movimento radical. E quando a gente olha para isso, a gente vê que o teste para eles naquela época era em relação a essa... Isso estava relacionado à escravidão. Mas essa regra, essa lei da mordaça, nós hoje em dia, está relacionado com gênero. Não tem mais a ver com escravidão, não tem mais a ver inteiramente com essas questões raciais, mas tem a ver com gênero. Então, quando hoje a gente fala de regra da mordaça, ela vai mais além. Não é essa mesma regra da mordaça do tempo da escravidão. É uma regra da mordaça global. E ela é relacionada a gênero. Então, eu vou dar por terminado o nosso estudo de hoje. Para aqueles que conseguiram acompanhar, eu espero que tenha sido proveitoso. Não sei se vocês querem fazer comentários, se tem alguma pergunta, seria um momento para isso. Há alguns minutos, se vocês quiserem comentar. Se ninguém quiser fazer comentários, então a gente vai terminar com uma oração. Aqueles que quiserem se ajoelhar comigo. Querido Deus, mais uma vez nós louvamos e agradecemos o seu nome. Agradecemos porque o Senhor sempre tem estado conosco, tem guiado os nossos passos ao longo da história, tem nos guiado através de gerações e gerações, e nós agradecemos porque somos privilegiados ao sermos escolhidos por Ti. Agradecemos porque podemos fazer parte desse movimento, dos poucos que ainda lutam a favor das minorias, possam todos os dias por serem melhores e por largar os seus pecados, para que possam continuar trabalhando em prol da Tua obra, te servindo com todo o coração, te servindo com identidade e também servindo ao próximo. Que a gente possa sempre lembrar daquilo que o Senhor tem nos ensinado, para que a gente possa servir o nosso próximo, amar o nosso próximo, e que a gente possa estar atentos aos eventos externos também, de igual modo que a gente tanto foca nos eventos internos. Peço uma bênção para a continuação desse sábado, para os estudos que se seguirão amanhã, e também uma boa noite de descanso para todos nós. Em nome de Jesus.